Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Laerte Sabino, sou CEO da Icrotech e a ideia é discutir um pouquinho alguns casos concretos de automação. A gente fala automação inteligente porque no final das contas a gente quer efetivamente trazer mais resultados. Então, ao invés de falar de teoria, a gente vai falar um pouco de prática. Então a gente vai começar rapidamente falando de vários casos reais, de como a gente tem trabalhado junto com alguns clientes importantes da Icaro para justamente trazer ganhos reais com automação inteligente nas suas operações. Tá legal? É muito comum, numa apresentação desse tipo, a gente começar perguntando: por que automatizar? Eu estou bastante convencido que todo mundo aqui já sabe por que automatizar. A gente vem discutindo isso há bastante tempo. A grande pergunta, na verdade, não é se a gente precisa automatizar, mas sim como a gente vai automatizar. A gente trouxe até essa brincadeira porque, na verdade, por que falar tanto de automação inteligente? Na verdade, existe uma discussão muito grande quando a gente fala de eficiência e eficácia. Você vai contratar uma pessoa. Qual é a pior combinação que você pode ter de eficiência e eficácia? É uma pessoa que é muito eficiente e pouco eficaz. Significa que ela vai produzir muito, mas na direção errada. Quando a gente automatiza, a gente normalmente traz muita eficiência. Mas se a gente também não trabalhar na eficácia, é onde a gente normalmente não vai ter os resultados que a gente gostaria, podendo inclusive ter pioras na operação. Por isso, a gente vai discutir muito como fazer essa automação para que ela possa ser inteligente. E aí, na verdade, a discussão de casos, ou seja, na realidade, como eles estão acontecendo, como que a gente consegue pegar aquilo que a gente vem discutindo há muito tempo e colocar em prática. Todos nós temos planos de melhorias, de ganhos de eficiência, de melhoria de qualidade de serviço, que ou estão engavetados, ou a gente já vem tentando trabalhar e ainda não trouxeram os resultados. Um ponto fundamental na nossa visão é que hoje a automação ela está muito mais acessível. A gente pode falar também da cognição. Por que hoje fala-se tanto de cognição de chatbots? Porque hoje essa tecnologia ela tornou-se acessível. Há algum tempo atrás, essas tecnologias elas eram muito caras, elas requeriam um ambiente muito pesado para rodar, elas eram muito custosas de treinar, muito custosas de implementar. Da mesma forma a parte de automação. Ou seja, na nossa visão, é justamente a acessibilidade dessas tecnologias que estão fazendo com que a gente consiga, na prática, ter mais casos de sucesso. Vamos começar então falando por tipos de automação. A gente trouxe alguns casos separados por tipo de automação. Inicialmente eu gostaria de trabalhar um pouco com a parte de assistentes virtuais. Vamos olhar um primeiro caso. Como que funcionava a operação desse cliente? Na verdade, o técnico de campo, ele era designado, só para a gente trazer aqui a visão ficar mais fácil. Não, perdão, aí eu perdi a minha automação. O técnico de campo, ele era designado, chegava no seu destino final, ia investigar o problema, só que ele podia começar a ter problemas e ter que fazer uma série de consultas. Essas consultas envolviam vários tipos de equipamento, vários tipos de manuais, várias possibilidades. Na prática, o que foi feito? Foi criado um assistente virtual, acessível através do celular. Para quê? Para que o técnico de campo, quando ele chega num problema, ao invés dele trabalhar com tentativa e erro, ele tem acesso praticamente instantâneo a todos os manuais, as soluções que funcionaram e as que não funcionaram para aquele tipo de situação. Além do mais, obviamente, esse assistente está disponível 24 horas por dia e está disponível instantaneamente, ele não fica numa fila de espera. Esse caso é da Ricoh, a gente desenvolveu conjuntamente com a Ricoh e trouxe como principais ganhos o quê? Menor tempo de atendimento e satisfação. Por quê? Uma vez que o técnico está em campo e ele resolve de uma forma mais assertiva, ele gasta menos tempo. Porque antes se ele tentava uma solução que não funcionava, depois tentava a segunda e aí funcionava, ele tinha perdido tempo. Quanto mais rápido ele resolve o problema, obviamente o cliente fica mais contente. Qual foi um ponto muito importante nesse projeto na nossa visão? O pragmatismo. A gente começou realmente implementando com casos muito bem definidos
e foi ampliando gradualmente, trazendo toda a documentação que tinha disponível para torná-la acessível para todos os técnicos de campo. E isso trouxe alguns ganhos adicionais, não só de produtividade, mas até de esforço de treinamento, porque um novo técnico começa a ser produtivo muito mais rápido. Na prática, aqui a gente não substituiu o profissional, a gente usou a automação, usou a cognição, para quê? Para tornar esse profissional mais eficiente. Então é um exemplo bastante interessante nesse sentido. Tá legal? O segundo caso, que na verdade é um assistente virtual para os funcionários. Na prática, como que era? É um outro caso de técnico de campo, onde ele, ao tentar resolver um problema, e isso é muito comum no mercado de telecomunicações, o que acontece? O técnico de campo, quando ele recebe uma ordem de serviço, ele chega num determinado local para resolver aquele problema, ele tem uma série de atividades das quais ele depende de suporte remoto. Ele precisa de informações, como informações sobre alarmes, ticket e outras informações. Conteúdo, assim como no caso da Ricoh, acesso a manuais, melhores práticas, resoluções conhecidas. Mas além disso, ele tem uma série de funções que ele também precisa. Ele precisa rodar testes, ele precisa atualizar a informação da ordem de serviço quando ele termina. E tudo isso, qual que é o modelo tradicional? Ele liga, todos os técnicos de campo ao chegarem tratando nas suas OS, ligam para um suporte, que normalmente fica no centro de operações, no NOC. É um conjunto de seres humanos fazendo um trabalho de back-office para dar suporte ao conjunto de técnicos em campo. É claro que eu não preciso contar para ninguém que na maioria das situações você tem uma fila, porque você tem menos profissionais disponíveis para atender todos aqueles técnicos de campo. E fora que a informação ela pode ser mais ou menos assertiva. Como que ficou? Ele pega e, de uma forma similar ao que a gente comentou na Ricoh, através do celular, ele aciona um chatbot e esse chatbot ele provê todas aquelas informações e ações que a gente comentou anteriormente. Então você fala, é um chatbot? É. Mas por que você está falando do chatbot? Porque a cognição ela é a automação da interface. Mas na verdade um chatbot ele é tão relevante como as informações que ele é capaz de prover e as ações que ele é capaz de executar. O grande segredo normalmente não está em você apenas criar o bot. É claro que é importante a interface. Mas nesse exemplo que a gente está falando aqui, a gente está falando de uma operadora de telecomunicações, que é a TIM, onde a gente teve uma redução de 80% nas ligações para o NOC. Obviamente, se eu não tenho aquela fila de espera, a gente não conseguiu ter um aumento da eficiência dos técnicos de campo. E, obviamente, depois que um projeto dá certo, ele começa a ser expandido para outras áreas. Por que teve tanta aceitação por parte dos técnicos de campo? Porque o conteúdo estava relevante. Se a gente tivesse disponibilizado esta mesma interface, mas o conteúdo não fosse relevante, se ele fizesse uma pergunta não tivesse a resposta, se ele buscasse uma informação não tivesse disponível, se ele tentasse executar um teste não tivesse e não conseguisse executar, ele certamente não adotaria a ferramenta e voltaria a ligar para o NOC. Então, na prática, a gente enxerga que o X desta questão foi quais são as funções mais importantes para eu atingir esse 80% de ligação. Ou seja, selecionar corretamente as informações que a gente queria disponibilizar e as funções que a gente queria permitir que ele executasse, foi provavelmente um dos grandes fatores-chave de sucesso nesse projeto, nesse caso. Adicionalmente, eu colocaria que uma boa arquitetura para fazer essa integração, para permitir o acesso a essas funcionalidades também é muito importante. Por quê? A gente foi percebendo ao longo do caminho que várias dessas automações que a gente estava colocando, por exemplo, de execução de teste ou de reconfiguração da rede para corrigir um determinado problema, que elas também eram úteis em outras interfaces. Eu podia querer utilizá-las a partir da resposta automática de um alarme da rede. Eu poderia também, por exemplo, querer utilizá-las através de uma interface de dashboard. Ou seja, separar o que é o bot do que são as funções que você está exportando para ele, permite que você reutilize bastante também. Foi um outro fator de sucesso nesse projeto.
Tá legal? Só para ilustrar rapidamente, falar 2 minutos a respeito da Ícaro. A Ícaro tem 21 anos de mercado. Nós somos uma empresa especializada em operações inteligentes. Ou seja, o nosso negócio é realmente ajudar os nossos clientes a melhorar a eficiência operacional, a ter ganhos de redução de custo e qualidade de serviço. Tá? A gente atua em todas essas frentes aqui e vocês vão ver que, no fundo, é uma caixa de ferramenta para chegar nesse objetivo que a gente quer. Temos uma série de reconhecimentos internacionais, tanto da IBM como do Gartner. Isso aí depois vai estar disponível para vocês, então não é a ideia repassar em detalhes, mas para mostrar que sim, essas soluções não só são comprovadas, mas são reconhecidas também em diversos fóruns. E para deixar aqui um pouco da lista de clientes para, né, ver se vocês falam, pô, não, consigo me achar nessa lista aí ou não. Porque no fundo, aquilo que eu comentei, a tecnologia está mais acessível. Agora, o que não mudou e que depende da gente mudar é a nossa capacidade de fazer a gestão desses projetos. Escolhendo adequadamente aquilo que a gente vai fazer e conseguindo executar depois a contento. Definindo um projeto no escopo que a gente realmente consegue entregar para setar uma expectativa adequada com todos os sponsors, cumprir, entregar a primeira etapa, ganhar credibilidade e depois dando continuidade. Isso é uma jornada, não é um projeto que você vai fazer numa forma única. Tá legal? O tempo está encerrando, eu queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês nesse momento e dizer que aqui a gente não tem espaço para perguntas, mas eu vou estar por ali e se alguém quiser discutir algum assunto adicional, eu vou ter o maior prazer, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todo mundo.